coisa, galera, aulinha de redação, a gente vai estudar hoje os primeiros passos na redação para concurso público, galera. Primeira aulinha, tá? Aulinha que de uma certa forma vai te orientar em como nós devemos dar de fato, né, uma certa orientação, né, no nosso estudo em redação, tá bom? Essa aulinha aqui vou falar bastante coisa, eu vou desmistificar algumas coisas que a gente tem em redação. Muita gente acha que redação é uma coisa muito difícil, não é. Redação é uma coisa tranquila, tá? Primeira coisa, né, que eu sempre falo para todos os meus alunos e para as minhas alunas, né, não temam redação, não fiquem com medo de redação, tá? Agora, você tem que estudar redação, né? Muita gente acha que redação é você pegar um papel, você sair escrevendo sobre um assunto e tal. Não é, galera. Redação tem técnica, tem estrutura, você tem que saber o que fazer, tá bom? E você tem que praticar redação, tá? Muita gente acha, inclusive eu sempre falo isso, né? Que as pessoas acham que a correção da redação vai melhorar o aluno a entender a redação. Não vai. Se você não estudar a redação, se você não souber como fazer uma redação, não adianta você fazer um monte de correção que não vai adiantar nada, tá? Então é importante a gente saber o que a gente tem que fazer no papel, tá? De verdade. Então, meu povo, como eu disse, nós temos os primeiros passos na redação para concurso público. Então, quais seriam esses primeiros passos, né? O que a gente vai encontrar, o que a gente vai fazer, né, numa redação para concurso público, tá? E, meu povo, o professor Regi é uma pessoa direta, tá? Direta. Eu tô aqui para falar a verdade, para te ajudar a passar no concurso público. Você não vai fazer a melhor redação da sua vida lá no dia. Provavelmente não, pode até ser que seja, tá? Mas provavelmente não, tá? Você vai estar nervoso, você vai estar nervosa, tá? Você vai fazer matemática, vai fazer direito constitucional, previdenciário, tá? Né? Você vai ficar 3 horas fazendo prova, né? Vai ficar com dor nas costas, enfim. A redação para o concurso público, galera, é arroz com feijão, tá? Você, de uma certa forma, tem que treinar, fazer a redação, tá? Tem que compreender a estrutura, tem que saber identificar uma tese, tem que saber você tem que saber o que tem que fazer em cada parágrafo, tá? Cada parágrafo tem um momento que você tem que cumprir tarefas ali, tá bom? Tem que entender os critérios de pontuação, perfeito? Claro que a gente vai conversar sobre tudo isso, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Agora, como eu falei para você, se você não treinar a redação, sabe o que vai acontecer? Como muita gente, né, passa por isso, dá aquele branco na redação. E, meu povo, vai por mim, não existe o branco na redação, tá? Se você souber como fazer uma redação, não tem como ter branco, tá? Porque o branco é quando você descobre que você não sabe fazer uma redação. Você não cozinha 20 anos e do nada você esquece de fazer arroz. Esqueci como se faz um arroz. Não, não é assim, tá? Se você souber como fazer uma redação, você não vai esquecer, tá? E não vai dar branco. Então, estudar a redação é muito importante, tá? É uma prática dos concurseiros e das concurseiras, tá? É estudar todas as matérias e chegar na redação só procurar a correção, né? Como se o curso de redação não fosse importante. Então, meu povo, é importantíssimo, é determinante, tá? Até para você conseguir tirar uma nota bem legal. Então, meu povo, primeira coisa que eu tenho que entender, né, na redação para concurso público é o seguinte, já falei, né? Você não vai fazer a sua redação maravilhosa, tá? Você vai fazer uma redação que, de uma certa forma, vai buscar o que, meu povo? Pontuar na redação, ok? Pontuar na redação, tá?
Beleza? Isso aí que eu vou falar para vocês é bem interessante, até porque eu vou mostrar como a maioria das pessoas pensam que é redação, tá? Como é que a gente faz no futebol? Como é que a gente sabe que um time ganha no futebol, né? Quem faz mais gol. Quem time que faz mais gol ganha, não é verdade? Como é que a gente pontua uma redação? Né? A gente vai entregar um tema sobre a questão do desemprego no Brasil para 10 mil candidatos. 10 mil vão falar sobre a questão do desemprego. Será que vai ser só a vírgula e a crase que a gente vai tirar ponto para colocar nota numa redação? Ou a gente tem que analisar a redação como um todo, a gente tem que analisar os argumentos, a gente tem que analisar a estrutura, a gente tem que analisar a tese, ou seja, nós temos que analisar a redação como um todo, tá? Então, olha que interessante, quando você vai fazer uma prova de português, se na questão número 1 o gabarito for a letra B e você marcar C, você errou, tá? Na redação, como é que são os critérios de pontuação numa redação, tá? Quais são os critérios de correção, no caso, né? Pontuação, correção. Então, a gente tem que compreender, né? Ah, professor, mas eu não vou corrigir minha redação. Eu sei, mas você, né, tem que escrever a redação também pensando nos critérios de pontuação, tá? Até porque você, de uma certa maneira, vai fazer uma redação, né, mais certinha. Perfeito? Tranquilo? Então, você compreender os critérios de pontuação é fundamental, né? A gente vai trabalhar coesão e coerência, tá? Todo concurso público, galera, geralmente vai trabalhar texto dissertativo argumentativo como, né, tema, como modelo de redação, tá? E aí pode, na maioria dos casos, a gente tem redações com até 30 linhas. E também a gente, às vezes, agora vê redações com 20 linhas. Mas, no geral, a redação tem 30 linhas, tá? Tem no máximo 30 linhas, perfeito? Então, a redação vai de 20 a 30 linhas e algumas bancas trabalham, né, com no máximo até 20 linhas, tá bom? Beleza? Mas, então vamos lá. Preste atenção no que o professor Regi vai falar aqui para você. Deixa eu pegar um papel aqui para mostrar para você como geralmente como as pessoas pensam em ver em redação, né? Você está lá, né, a sua prova do concurso, está sentadinho, está sentadinha, aí você pega lá o papel, começa a escrever lá, escreve a redação e tal, começa a falar um monte de coisa e chega lá e entrega a sua redação. Todo mundo tem essa crença de que você, ao entregar a redação, você começa com 10, não é verdade? E aí você vai perdendo ponto, até chegar a 0. Então você acha, quando entrega a tua redação, todo mundo acha que quando entrega a redação, tirou 10, tirou uma nota muito boa e vai perdendo os pontos de acordo com o erro. Eu quero que você tire esse pensamento, galerinha. Isso aqui está errado, tá? A maioria dos alunos e das alunas tem esse pensamento, né, que eles vão perdendo ponto ao longo da redação. É ao contrário. Você pode escrever 30 linhas e não fazer ponto nenhum se você não conhecer os critérios da redação, tá? Então, você escrever, né, ter 0 pontos e chegar à nota máxima, chegar até 10, você tem que saber o que fazer em cada parágrafo e como fazer um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Tá? Então, vamos lá, galerinha, vamos que vamos, tá? Isso aqui é muito importante. Perfeito? Por que isso é importante, Regi? Porque uma das coisas que vai fazer você melhorar na redação, é você, na hora que você estiver fazendo a redação, você vai ter o controle. Poxa, será que eu estou
fazendo uma introdução certinha? Será que eu estou argumentando bem aqui no desenvolvimento? Será que eu estou fazendo uma conclusão legal? Se você entender o que você tem que fazer em cada parágrafo, tá? Você vai evoluir muito a sua redação. Eu não tenho dúvida disso, tá? Se você compreender a estrutura, o que você tem que fazer, o que é o texto dissertativo argumentativo, tá? E aí sim, né? Você começa a fazer redações e aí você começa a desenvolver, né? Você vai começar a evoluir bastante com as correções, eu não tenho dúvida, perfeito? Então, isso é uma coisa que é muito importante quando você estuda a redação, tá? Então, meu povo, a primeira coisa, né, que a gente tem que entender quando a gente vai fazer uma redação é que você vai sempre discutir um problema social, tá? Você vai sempre discutir um problema social, tá? Você não vai discutir, né, o que aconteceu com um personagem de uma novela, não vai. Você vai sempre discutir um problema social. E aí, tem uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que é o seguinte: você, né, que vai fazer um concurso que tem redação, tá? Uma das coisas que a redação avalia no candidato, uma das coisas que a redação avalia é o conhecimento de mundo. É o conhecimento de mundo. Como assim, Regi? Conhecimento de mundo? Galera, isso é muito simples. Vamos lá. Você é professor como eu, professora, tá? Aí você vai fazer um concurso para a Secretaria de Educação ou para a Prefeitura, né? Para a Secretaria de Educação da Prefeitura também, tá? Geralmente, e aí é isso que eu estou querendo dizer, geralmente as redações cobram temas que têm algum problema social relacionado à sua área. Então, se você é professor, você tem que saber o que está acontecendo no novo ensino médio, sobre a violência nas escolas, né? Tudo que está acontecendo na área da educação, é importante que o professor esteja debatendo, esteja lendo, esteja discutindo, porque não adianta você estudar e conhecer toda a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tudo, saber tudo, vou ensinar tudo para você. Só que na hora de você fazer a redação, você não tem nenhum conhecimento de mundo daquilo. Então, se você vai fazer prova para carreira policial, para carreira fiscal, tá? Se você vai fazer prova, né, para a área de educação, para a área ambiental, não importa. Você tem que estar a par do que está acontecendo dentro do universo da sua carreira. Não tem como, tá? Isso é um critério de redação. É verdade, porque olha só, se eu coloco 10.000 professores para fazer uma redação sobre a nova LDB ou sobre alguma questão relacionada à educação, que está no cotidiano do professor, ele tem todo o conhecimento de mundo para discutir, ou se supõe. Perfeito? Então, é um critério. Então você tem que estudar, não adianta, não tem jeito. Eu não posso chegar aqui e falar, não tem, inclusive não tem como a gente ficar debatendo o tema. Você tem que procurar esses temas, você tem que ler jornal, tá? Você tem que se informar o que está acontecendo dentro da tua área, perfeito? Não tem como você fazer uma redação sem ter um conteúdo, sem ter condições de argumentar na tua redação, perfeito? Galerinha, vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa, tá, que a gente tem que, de fato, compreender na redação é o seguinte, né? Como eu disse, a gente vai ter um problema social e quando nós temos um texto argumentativo, tá?
nós temos que tirar a nossa tese. Perfeito? Texto argumentativo tem que ter tese, porque você argumenta em cima de uma tese. Perfeito? Então, Regi, mas o que é esse negócio de tese? Tá? Tese é como se fosse a coluna vertebral da tua redação. Tá? É claro que eu vou falar aí disso ao longo do curso. Tá? A gente vai ter uma aula de tese, uma aula de introdução, uma aula de tudo. Tá? Mas, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês, eu vou montar basicamente uma redação para vocês verem, um esqueleto de uma redação, tá? Galera, o macete de você conseguir ter um bom desempenho numa redação para concurso público é você saber montar o esqueleto da redação, tá? Muita gente sai fazendo a redação e aí sai escrevendo um monte de coisa. Aí a pessoa chega em casa, pô, tirei uma nota boa em redação, falei sobre tudo, falei, né, sobre isso, sobre aquilo, né, falei do jogador tal, enfim, chega lá, aí pega a nota da redação, tirou 3, tirou 4, tá? Por quê? Porque a redação você tem que cumprir determinados critérios. Então, deixa eu mais ou menos, eu vou criar aqui mais ou menos uma problemáticazinha, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente consegue montar, né, uma tese, tá, para a gente pensar a nossa redação. Olha que interessante, olha só que legal. Tá? Imagine, né, que a gente tenha como uma tese na redação, tá? A gente chegue lá, uma tese não, tema, né, como superar o desemprego no Brasil. Ok? Galera, eu estou colocando aqui um tema bem simples, bem básico, tá? Eu estou colocando aqui um tema bem simplesinho, para a gente só ter uma ideia de como é que a gente monta a nossa redação, tá? Isso é o que mais me preocupa nesse momento. Como superar o desemprego no Brasil, tá? Então você tem esse tema, e aí você tem uma problemática. Qual é a problemática? É o desemprego, tá? E aí ele não está falando do desemprego para a juventude, desemprego no geral, perfeito? Né? Então, a gente tem muitas formas para superar o desemprego, tá? Ou, de uma certa forma, alternativas, medidas que a gente tem que pensar. Então, eu vou, a partir desse tema, me posicionar. Então, eu vou responder o tema. Então, na hora que eu for montar minha tese, tá? A minha tese, galera, vai responder o tema. E aí, né, numa redação de 30 linhas, tá? Numa redação de 30 linhas, eu quero que você pense sempre assim, tá? Eu vou montar um texto argumentativo, tá? E eu vou tirar 2 argumentos, tá? Eu vou tirar 2 elementos, tá? Para justificar a minha tese. Eu não vou tirar um, não, vou tirar 2, tá? Como a gente pode superar o desemprego no Brasil? Então, eu acho, né, vou colocar que, né, uma política pública, né, de educação para os trabalhadores, para a juventude, o investimento em educação pode contribuir na superação para o desemprego. Então, eu vou partir para uma linha argumentativa, tá? Eu vou ter um argumento em que eu vou defender que mais educação, tá? Mais educação, tá? Vai contribuir para a superação do desemprego. Perfeito? Então, se eu investir em educação, tá? Eu vou ter um impacto no desemprego. E aí depois eu vou argumentar sobre isso. Perfeito? E aí eu vou ter um outro argumento. Eu vou apresentar um outro argumento também. A melhora na economia.
né? 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 Melhora na economia. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Deixa eu botar bonitinho. Melhora na economia. Se a economia melhorar, a gente vai ter um impacto também no desemprego. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, uma setinha bem para cá. Eu vou colocar aqui, ó, arg1. Arg1. O que é arg1, Regi? Argumento 1. E aí, ó, eu quero que você faça aqui também e coloque argumento 2. Argumento 1 e argumento 2. O que é isso, Regi? Argumento 1, argumento 2. Tá? Galera, presta atenção. Quando eu faço isso aqui na minha redação, eu estou montando o esqueleto da minha redação. Todas as aulas do nosso curso eu vou falar sobre isso. Todas as aulas do nosso curso eu vou falar sobre isso. A gente não tem como escrever uma redação sem montar o esqueleto dela, sem saber o que eu vou fazer, inclusive no rascunho, tá? Então, só para começar a falar, né, de como é que a gente vai fazer a redação. Cada argumento desse vai ser um parágrafo de desenvolvimento. Cada argumento desse será um parágrafo de desenvolvimento. Então você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Dá aquele print na tela, tá? Printa a tela aí bonitinha, que eu vou montar uma redação com vocês. Como é que a nossa redação ficaria, Regi? Olha só que legal, tá? Eu vou apagar aqui, ó, para ficar muito bonitinho. Olha para cá. Vou apagar, beleza? Tem aqui o meu tema, tá? Tá aí copiadinho no seu caderno. E aí, olha que legal. Isso aqui vai ser a folha de redação. Essa aqui é a folha de redação, tá? Galerinha, olha só. A sua redação, se tiver 30 linhas, o mais razoável, o mais adequado, tá? O que eu recomendo é que a tua redação tenha 4 parágrafos. A gente vai ter aqui o parágrafo de introdução. A gente vai ter o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Isso é muito importante, tá? É o primeiro parágrafo de desenvolvimento. A gente vai ter, tá? Deixa eu botar mais bonitinho aqui, ó. Primeiro desenvolvimento. A gente vai ter o segundo parágrafo, né, de desenvolvimento. Ok? E a gente vai ter aqui a nossa amiga conclusão. E aí, na hora que a gente montou o nosso esqueleto, claro que eu vou falar isso, galera, com muita calma ao longo do curso, tá? Mas basicamente a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai citar, tá? A gente vai citar. Deixa eu botar mais um pouquinho de carga aqui na preta. Ela vai ficar... essa aqui já tá bonitinha, tá até com carga, vamos lá. A gente vai citar, ok? Citar. A gente vai dizer que nós temos que investir, nós temos que ter mais educação, não é verdade? Eu falei isso, não foi? É o argumento 1. E também a gente vai citar que nós temos que ter o quê? Uma melhora na economia. Ok? Uma melhora na economia. Show?
Aí, você vai citar na introdução isso. Depois, você vai fazer, no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai argumentar só, você vai explicar como, né? Você vai argumentar, você vai tentar explicar como, dando argumentos, dando exemplos, colocando filmes, autores, fatos históricos, dados, não sei como, mas você vai dizer aqui, vai explicar como investir em educação vai ajudar no desemprego. Da mesma maneira, você vai ter um parágrafo para falar como a melhora na economia, tá? Vai impactar no desemprego. Perceba que quando você tira a tese, olha só o que o professor está falando, você montou a sua redação praticamente toda. E é isso que você tem que fazer na redação. A introdução, né, ela vai apresentar o que você vai argumentar. Então você não pode, na introdução, dizer que vai falar de um assunto e falar de outro. É incoerente, não vai ficar legal, tá? Então, muitas pessoas olham para isso aqui e falam, professor, mas a redação não vai ficar repetitiva? É claro que não, porque em cada parágrafo você vai fazer algo diferente. Aqui você vai argumentar, aqui também, aqui você vai citar e aqui você vai concluir. Então, na hora que a gente vai montar a redação, é importante que você monte esse esqueleto antes do rascunho para você orientar o que você vai falar. Isso é você ter uma tese para sua redação. Você vai ter uma tese e aí você já tem que ir já colocando que cada momento da redação é para você discutir uma parte da sua tese no texto. Os desenvolvimentos vão argumentar e na introdução você vai apenas citar, vai apresentar o que você vai debater nos parágrafos seguintes. Se você apresentar uma coisa aqui e debater outra, não vai ficar legal, tá? Não vai ficar legal, não tem como, perfeito? Não fica bom, tá? Você também não tem condições de escrever uma coisa e depois mudar de rota, tá? Isso é o que muitas pessoas às vezes fazem, tá? As pessoas, professor, eu já falei da educação, falei da melhora da economia, agora eu quero falar da educação da tecnologia, da educação e tecnologia. Não tem como, tá? Você não pode ficar apresentando argumento sem ter um vínculo com o texto como um todo, tá? Então, meu povo, isso é como a gente estrutura, tá, a nossa redação para concurso, tá? Beleza? É muito importante que a gente compreenda exatamente o que cada parágrafo, tá, vai apresentar. Perfeito? Não tem como você, né, de uma certa forma, tá, ter ou conhecer, né, um determinado tipo de texto ou apresentar um determinado tipo de texto sem ter uma estrutura. Quando eu falo isso, galerinha, é muito importante pelo seguinte, tá? A redação, ela você tem que ter um processo lógico, tá? Que você tem que buscar o sentido, que a gente vai ter uma aulinha depois disso, que a gente vai ter que buscar a coerência do texto, ok? E o nosso texto também tem que ser coeso, tá? O nosso texto também tem que ser coeso, perfeito? Tá? Então, muitas vezes, a gente tenta produzir uma redação sem conhecer os critérios e acaba
escrevendo de uma certa maneira um pouco mais livre, não conhecendo o modelo textual, tá? Então, galerinha, isso aí é a nossa primeira aulinha do texto dissertativo argumentativo, tá? Nas próximas aulas a gente vai avançar, perfeito? E a aulinha de hoje é basicamente para mostrar para vocês como é que a gente tem que entender, né, esse primeiro passo que a gente tem que dar para a redação para concurso público, tá bom? A gente vai ter sempre um tema, que é um problema social, a gente vai ter uma tese, tá? Essa tese, né, é basicamente a argumentação que a gente vai desenvolver, né, nos parágrafos de desenvolvimento, e redação significa que a gente tem que aproveitar cada ponto dentro de cada parágrafo, perfeito? Tá? Então, é claro que a gente tem que pensar a redação como um todo, óbvio, mas eu quero que você sempre pense dessa forma, né? O que eu estou fazendo aqui na introdução? Será que eu estou apresentando a minha tese? Será que eu consegui apresentar direitinho? No desenvolvimento, será que eu estou fazendo argumentos sólidos? Será que eu estou, né, produzindo um argumento que é coerente com o que eu estou falando, com o texto como um todo? Enfim, tá? Cada parágrafo tem, de uma certa forma, a sua função, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, né, os professores de redação, como eu, a gente de uma certa forma já olha a redação, tá? Também já com os critérios de correção na cabeça, tá bom, galera? Então é isso, vamos ficando aqui pela nossa primeira aulinha de hoje, tá? E aí a gente vai, meu povo, ao longo do curso, compreendendo cada vez mais redação, tá? Estudando todas as suas partes, né, e todas as suas características. Então é isso, fiquem com Deus, espero vocês na próxima aulinha. Tchau, tchau, galera, até mais.